Um vírus mortal. Foi em 26 de fevereiro que o Brasil confirmou o primeiro caso de Covid-19. A vítima, um homem de 61 anos. Menos de um mês depois, Limeira, acompanhando medidas estaduais, decretou quarentena e o estado de calamidade pública com o fechamento de vários estabelecimentos. Foi quando tudo mudou na rotina dos limeirenses. O dia em que Limeira parou. Foi em 20 de março que o prefeito Mário Botion comunicou pela primeira vez um decreto determinando o fechamento do comércio da cidade e a proibição de eventos como medida preventiva para evitar casos de Covid-19. A regra valia também para academias, clubes e escolas. 4 dias depois, em 24 de março, o governador João Dória anunciou a quarentena como medida de isolamento social nos 645 municípios do estado de São Paulo. Em 23 de março, foi anunciada preventivamente a criação da Unidade de Referência do Coronavírus, a URC, inicialmente com 10 leitos de UTI. A ala no Hospital Humanitária iniciou o atendimento com 14 quartos e 30 leitos. Até então, nenhum caso de coronavírus tinha sido confirmado em Limeira. O dia 28 de março foi marcado por uma carreata que pedia a reabertura do comércio em Limeira. A manifestação reuniu cerca de 200 veículos. Um dia antes, o Ministério Público havia notificado a organização da carreata, que decidiu cancelar o evento. Porém, durante a noite, os organizadores decidiram pela retomada da manifestação, seguindo as normas de distanciamento social. Foi apenas em 31 de março que o coronavírus chegou oficialmente a Limeira. Os 3 primeiros casos de Covid-19 foram confirmados pela Prefeitura. As vítimas foram um homem de 63 anos que esteve internado em São Paulo e 2 mulheres, uma de 77 e outra de 47 anos. Um mapeamento divulgado pelo governo do estado no dia 10 de abril mostrou que Limeira era a cidade do interior paulista com a menor taxa de isolamento social entre 39 cidades analisadas. O município tinha apenas 39% da população confinada, enquanto o ideal era de 70% da população em casa. O dia seguinte foi marcado pela confirmação da primeira morte causada pela Covid-19 em Limeira. A vítima, uma mulher de 77 anos, tinha problemas de saúde como hipertensão e diabetes e estava internada em um hospital particular. No dia 4 de maio, um perfil no Instagram fez sucesso ao expor publicações de pessoas que estavam desrespeitando a quarentena em Limeira. A página recebia denúncias e as publicava de forma anônima. Em 1º de julho, o estado de São Paulo completou 100 dias de quarentena, com obrigatoriedade do uso de máscaras sob pena de multa. Reforço no atendimento. Em 9 de julho, foi inaugurado o Ambulatório de Referência do Coronavírus, estrutura instalada ao lado do Hospital Humanitária. Após quase 4 meses, a primeira flexibilização da quarentena. Em 10 de julho, a cidade aderiu à fase laranja do Plano São Paulo. Com isso, os serviços não essenciais abriram novamente, porém com limitações. 8 dias depois, o governo do estado anunciou a volta do município à fase vermelha e as lojas fecharam. Os momentos mais difíceis de Limeira nesta pandemia ocorreram entre julho e agosto. Mais de 100 casos diários de coronavírus, 100% dos leitos de UTI ocupados e decretos de lockdown. Tudo fechado e nos bastidores começou uma guerra de liminares na justiça. Ninguém imaginava à época que Limeira chegaria neste fim de ano a mais de 300 mortos pela Covid. E no Brasil, quase 200 mil vítimas fatais. Em 21 de julho, o prefeito Mário Botion anunciou o lockdown em Limeira durante 2 finais de semana, nos dias 25 e 26 de julho e dias 1º e 2 de agosto. Além do fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, incluindo supermercados e drive-thru, também foi proibida a venda de bebida alcoólica na cidade das 18 às 8 horas. Nós nos vimos obrigados, nesse momento, a decretar um lockdown no próximo final de semana, no dia 25 e 26 de julho, e no dia 1º e 2 do mês de agosto.
lockdown total, para que possamos fazer uma avaliação nesse período, se há um entendimento, um respeito, uma responsabilidade maior dos nossos munícipes, no sentido de não circularmos sem a necessidade. Estamos acompanhando esses números e o nosso município, o percentual de isolamento, ele não sai do patamar de 40% e nós precisamos aumentar esse patamar para que as estruturas, mesmo com os aumentos continuados de estrutura, aumento de leitos, aumento de profissionais, elas possam suportar o índice de contaminação. No mesmo período, Limeira viveu o auge da pandemia. Em 31 de julho, a cidade atingiu pela primeira vez 100% de ocupação na UTI da unidade de referência do coronavírus. Dias depois, em 4 de agosto, Limeira também bateu o recorde de mortes e novos casos de Covid em 24 horas, com 300 confirmações e 7 óbitos em apenas um dia. 3 dias depois, a cidade avançou para a fase amarela, com permissão para a reabertura de estabelecimentos não essenciais, inclusive salões de beleza, academias, bares e restaurantes. O primeiro dia de reabertura do comércio, na véspera do Dia dos Pais, lotou o centro de Limeira. No final de agosto, começou a primeira testagem em massa para o mapeamento da Covid. O inquérito sorológico concluiu que cerca de 35.700 limeirenses já teriam se contaminado. Em 8 de setembro, a Prefeitura de Limeira liberou a abertura de áreas de lazer e a realização de eventos, convenções e atividades culturais na cidade. Em 9 de outubro, Limeira avançou para a fase verde do Plano São Paulo. Foi a maior flexibilização desde o início da quarentena, com a abertura de shoppings, comércio de rua, bares e restaurantes por 12 horas, com aumento da capacidade de público para 60%, além de salões de beleza e academias. Em 17 de novembro, o governo estadual prorrogou a quarentena em São Paulo até o dia 16 de dezembro e Limeira continuou na fase verde. Nesta 14ª requalificação do mapa do Plano São Paulo, que vocês verão em seguida, as regiões de Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté, Baixada Santista e a região metropolitana de São Paulo evoluíram da fase amarela e agora entram na fase verde. Imagine uma situação. Churrasco em família, o assunto não poderia ser outro, vacinação, coronavírus, e aí chega aquele tiozão que tem um celular e que fala bobagem o tempo todo, dizendo que a pandemia não existe, é uma invenção da mídia, e se contradizendo, dizendo que o vírus é chinês, ou que a vacina provoca HIV, ou que a vacina altera o DNA das pessoas, enfim. O tiozão do churrasco faz a família passar uma enorme vergonha alheia. O problema é que o tiozão do churrasco não está sozinho. Existem negacionistas, e o tiozão do churrasco certamente nem sabe que ele é um negacionista, mas existem negacionistas que têm formação acadêmica e que se pronunciam através dos mais diversos veículos de comunicação. E isso pode provocar muita confusão na cabeça das pessoas. Em resumo, acreditar nestes negacionistas, no tiozão do churrasco, em vez de acreditar na ciência, é a mesma coisa que participar de uma roleta russa. Em 24 de novembro, a Câmara de Limeira aprovou o projeto de lei do vereador Estevão Nogueira, que transformou as igrejas em atividade essencial. Com a mudança, o fechamento total das igrejas durante a pandemia se tornou proibido. No dia seguinte ao segundo turno das eleições municipais, em 30 de novembro, o governador João Dória anunciou o retrocesso de todo o estado de São Paulo à fase amarela do Plano São Paulo, ampliando novamente as restrições da quarentena. E no final de dezembro, um novo revés para a economia. O governador João Dória anunciou que o estado de São Paulo passaria o Natal e o Ano Novo na fase vermelha. A restrição foi imposta durante os dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro. Na fase vermelha, é permitido apenas o funcionamento de atividades consideradas essenciais, como serviços de saúde e supermercados.
Shoppings, comércio, bares e restaurantes permanecem fechados.